Oi, bom dia, como é que vocês estão? E aí? Gente, hoje eu vou trazer um livro pra vocês que chama Visita à Baleia. Eu lia muito esse livro quando eu tava grávida, eu lia muito esse livro pro Tal quando eu era pequeno. E ele me entregou ele esses dias e falei, vou ler de novo, porque eu acho que tem uma cambada de criança grande aí que vai gostar desse livro. Dá pra ver porque que eu lia muito ele pro Tal. Chama Visita à Baleia. Ele é ilustrado, mas eu não vou ficar mostrando as imagens pra vocês não, mas é um conto. Eu acabava de botar o final dos deveres da escola quando meu pai chegou com a notícia e eletrizou a família. Pessoal, tem uma baleia no centro da cidade. Eu, meu irmão e minha mãe arregalamos os olhos até não mais poder. Qual engoliu em seco um caroço de abacate. Cada qual engoliu em seco um caroço de abacate. Cada um sentiu um raio caindo bem no meio da testa e mastigou com um ar de tanta excitação. Uma baleia! Diante da surpresa familiar, meu pai não teve dúvidas. Bateu as mãos e exclamou, vamos, se aprontem, que a gente vai lá ver o bicho. Impaciente, a minha mãe balançou a cabeça. Enquanto esfregava as mãos no avental, solicitada a se arrumar, ela não teve muita conversa. Que baleia o quê, homem de Deus? Tome tento. Será que ficou maluco? Nossa cidade nem tem o mar, como é que vai ter baleia por aí? Sem tempo para explicações, o meu pai olhou para mim e para o meu irmão de tal forma que não dava espaço para outra saída, senão fazer o que ele estava mandando. Andem, nada de lerdeza, se aprontem que eu levo vocês. Se aprontem tinha duas direções, e eu garanto com sinceridade que nenhuma me agradava. Primeira, deveríamos lavar os pés com água fria na gamela. Afinal, era necessário economizar lenha do fogão. Por isso, nada de água quente. A gente usava um fogão enorme, construído de tijolos e coberto de massa avermelhada. E o bicho devorava a lenha que vinha de caminhão. E era o pai quem picava, suando feito escravo e empilhando os tocos de forma tão geométrica que dava pena tirar as achas para o uso. Volta e meia, encantado com a arte do pai, eu ficava a olhar aquelas pilhas, uma igual à outra, e me distraía. Dava topada numa e o pequeno movimento rolava pelo chão. Era preciso aí sair voando, porque o meu pai corria atrás de mim com um relho que, se pegasse as pernas, dançava um tango argentino na minha pele branquela. Segunda, e pior, teríamos de vestir a gandola. Para quem não sabe que diabo é isso, eu explico. É um conjunto de calção e camisa feitos com o mesmo tecido, mais ou menos como um safari mirim. É ridículo. Ridículo ampliado em dobro. Meu irmão e eu vestíamos a roupa exatamente igual. Como gandola, era presente que a minha avó trazia de Iguape. Não tínhamos escapatória. Essa é outra coisa interessante. Minha avó a cada ano ia até Iguape para rezar o Nosso Senhor de lá e não sei por que na volta trazia alguma coisa. Só que os presentes delas eram de lascar. Quando a gente se livrava das gandolas, esbarrava nas camisas de seda. Elas davam um arrepio que a pele ficava que nem galinha. E se não bastasse, a mãe obrigava a fechar o botão da gola. Meu irmão e eu andávamos feito duas varetas com o pescoço duro, meio enforcado na desgraça do aperto. Certo presente foi maravilha. A avó trouxe dentro da caixa um canivete. Além da lâmina, tinha colher, garfo, saca-rolha. Era grosso e niquelado. Quando fechava a maquinaria, cada utensílio ficava guardado dentro da capa avermelhada e parecia grande inseto se recolhendo por debaixo das asas, cheias de tons mais escuros. Era meu canivete de pirata. Com ele, o futuro era grandioso. A mãe nunca deixou eu usar. Fiquei com ele 2 ou 3 minutos. Toda vez. O futuro era grandioso. A mãe nunca deixou usar. Fiquei com ele 2 ou 3 minutos entre os meus dedos, virando pra cá e pra lá, na certeza da posse real, quando a mãe arrancou a aventura de minhas mãos, dizendo: deixa eu guardar isso. No Natal, Papai Noel vai trazer ele de volta. Nunca mais eu vi um instrumento. Nunca portei em uma ilha em que
uma ilha com ele entre os dentes para salvar 3 princesas, uma ruiva, uma morena e uma loira. Nunca matei nenhum mercador de escravos. Nunca tive a poesia ácida de com ele descascar a laranja bem madura, com mel em cada gomo. Voltando às gandolas, minha mãe achava um luxo levar as 2 pamonhas de roupa igual a qualquer canto, e essa era a nossa única roupa de domingo. Então, nos batizados, primeiras comunhões, aniversários de prima de trança, lá íamos nós 2, os imbecis vestidos de dupla caipira, desengonçado de par de vasos, um não olhando para o outro, para não ver confirmado o desastre dentro do qual o nosso corpo mirrado morria de vergonha. Bom, mais uma vez, os mosqueteiros em duplicatas ficaram prontos. E lá fomos nós. Meu pai suspendeu o mano na cestinha próxima do guidão da bicicleta depois de já ter subido nela. Chegou minha vez de escalar o bagageiro e ouvir pela 1000ª vez: César, cuidado com os pés, não vai esmigalhar os calcanhares nos raios da roda. Ai, como eu já machuquei, viu? Não bastando os 2, eu já pus. Abri as pernas com tal convicção que de um calcanhar a outro era possível traçar uma reta perfeita. Ainda querendo convencer a minha mãe, o pai olhou à porta da cozinha e gritou: Ô, mulher, não vai mesmo querer ir? Lá dentro ela enviou a voz cheia de folhas secas e farpas afiadas: Eita, cabeça de bagre, meu Deus, eu sou mulher de ficar zanzando por aí como se não tivesse nada para fazer? Ainda se fosse para qualquer coisa importante, mas sair para ver baleia? Ainda assim, passamos a subir a ladeira. A vizinha da casa de Dona Wanda aconteceu isso. Assim que passamos a subir a ladeira, a vizinha da casa de Dona Wanda aconteceu o esperado. Com o esforço que fazia para tocar a bicicleta carregando 3 em cima dela, meu pai começou a soltar gases sonoros como se estivesse adaptado nele o escapamento de fôlego. Ai, bonitinho demais falar. Ô, pai, tá soltando cada pum, hein? Até parece que comeu carniça. Ele falou com a convicção mais tranquila deste mundo. Deixa de bobagem, guri. Você nem sabe o que fala. Será que não vê que é o cheiro da bosta da vaca da Dona Wanda? Não contendo a minha alegria de flagrar o pai em mentira, não perdoei. Pai, não inventa. Deu pra ouvir direitinho os traques que o pai foi soltando. Ele mostrou firmeza ao responder. Por que você não cala essa boca suja? Você não vê que isso não são modos de falar com um adulto? Que traque o quê? O pedaço que tá sem óleo e fica guinchando. Onde diabo tá o respeito, criatura? Ainda rindo, procurei recalarar a situação. Olha só quem fala de respeito. Solta um rojão bem direto na minha cara e diz que eu que não tenho modos. Mais uma palavra e você desce da bicicleta e vai direto para casa. Por via das dúvidas, eu resolvi fechar o bico e também o nariz. Garantia, sim, o não sufocamento. Mas como a gente já subia a ladeira e a bicicleta ia rápida, não correu mais nenhum desastre odorífico. O ar puro se espalhava por tudo, levantando poeira uma vez ou outra, com os fuscas que passavam chispando. Eu estava louquinho para ver o rabo do peixe do Dr. Nica, azulzinho, o carro mais bonito da cidade. Quando ele aparecia navegando nas ruas, o brilho chamava tanta atenção que ninguém dava um passo. O mundo inteiro ficava de boca aberta vendo aquela maravilha. Diziam que o médico não usava as mãos para dirigir. Como era barrigudo, bastava entrar no carro, se aboletar no banco e ir mexendo a barriga para cá e para lá, que o carro obedecia. Ele também nunca andava em alta velocidade. Assim, evitava que a poeira sujasse o lustro da sua relíquia em cima de 4 rodas. De repente, eu lembrei do motivo pelo qual a gente estava indo para o centro, ver a baleia. Procurei concentrar na expectativa e no mistério que devia estar acontecendo lá. Minha mãe tinha razão. Brusque ficava longe do mar. Será que a baleia viera pelo rio? Ah, vai ver, ficou entalada nos pilares da ponte. Ou será que ela subiu na grama e entrou no estádio do cônsul Carlos Renoux?
Tentei esclarecer as dúvidas com meu pai. Ele mandou que eu ficasse de bico calado. Nem ia dizer nada, era para não estragar a surpresa. Tudo bem, tudo bem. Eu tentei lembrar da baleia do cinema. Aí me deu tontura. Deus do céu, assim grande, assim fortuna, será que não vai dar rabeio na gente? Eu ainda consigo correr, mas e o mano? Ele é bem pequeno, tem pernas grossas, uma esfrega a outra quando tenta andar ligeiro. Como é que vai dar conta de voar na hora do perigo? E aquele olho meio de assassina, calma que ela tem. Se me encarar, acho que sou capaz de acelerar uma pedra e deixar ela ceguinha da Silva. Aquele canivete seria ótimo se estivesse agora comigo. A baleia vai estar dentro do quê? Será que o pai diz? Pai, onde é que a baleia tá? Onde pode ser, ô santa criatura? No centro, bem lá no centro da cidade. Eu não sei porque os adultos nunca entendem as perguntas da gente do jeito que a gente faz a pergunta. Eu sei, pai. Eu quero saber é dentro do que ela tá presa. Não vai ficar solta por aí, né? Sei lá, só me contaram na fábrica que tem uma baleia pra gente ver, eu tô indo. Mais um tempinho e chegamos. Desviando a cara do tronco do pai que zigue-zagueava, se contorcendo para os lados em cada pedalada, eu enxerguei ao longe a fila imensa, tão longa a ponto de atravessar a praça que ficava em frente ao Café Pigueli. Senti aperto na boca do estômago. Droga, é fila de cinema. O pai enganou a gente. A bosta da baleia só vai aparecer mesmo na tela. Grande titica. Isso eu já vi. Ficar em casa e brincar com o Beto era muito mais vantagem. E ainda estaria livre dessa gandola dos infernos. O pai guardou a bicicleta na garagem do salão paroquial e fomos nós para a fila. Meu irmão até agora não soltava nenhuma palavra. Só ficava murmurando coisas que ninguém entendia. Como era um tiquinho de gente, não se ligava muito no mundo ao seu redor. Sua única obsessão existencial eram os sorvetes. Assim que seus olhos deram com os balcões niquelados do bar e os cartazes cheios de gostosuras, ele começou a ladainha. Pá, sorvete! Eu também gosto de sorvete. A tarde estava quente. Suor de óleo escorria pelos lados do pescoço. Eu passei a me sentir um mocinho perdido no deserto. Olhava para o bar, aquela deliciosa penumbra cheia de mesas, e me parecia refrescante ficar ali. Um sorvete, então, que crime de delícia! E rezei baixinho, mandando energia positiva ao mano, que fosse persistente e convencesse o pai. Se eu perdisse também, tá na cara que ia receber uma daquelas carrancas paternas que significam quietinha aí, guri, não me faça perder a paciência. Alguns passos mais e a gente estaria na sombra da árvore. Mas quem disse que a bendita da fila caminhava? Nada, nem um passinho. A minha gandola foi grudando no corpo e os meus olhos grudavam na transparência do bar, onde estavam guardadas aquelas montanhas coloridas de sabor celestial, esperando pela boa vontade da minha língua. Minha boa vontade crescia a cada segundo. E a do pai? Deus do céu! Do centro de minhas tripas foi aumentando a energia mental que eu canalizava para os lados do mano. Vai, cara, pede mais. Insiste, por favor, insiste. Quem sabe você não convence o velho. Anda mais um pedido. Só mais um. Pá, eu telo sorvete. E ameaçou com risco de choro. Fiquei tenso. Choro tem dois lados. Pode apressar a ação do adulto no sentido de entender que a gente deseja. O desastre dos desastres. Ele pode ficar irritado, fincar pé, e aí é que não faz nada que a gente pede. E levamos de brinde o bufete pelo alto da cabeça. Ouvi direito. Meu irmão engrolava mais seus ruídos. Aquilo não era bem um choro, e ainda muito menos um sinal de alegria. Papi, eu telo sorvete. Vasculhei o ar, na tentativa de decifrar algum sinal do humor paterno. Toda criança devia andar de estação meteorológica debaixo do braço. Assim podia ver a tempestade ou o sol. Depois o pai compra. Ah, que brisa na alma. As nuvens no horizonte prometiam sombra e gelo doce na língua esfomeada. Só que a ponta atormentada tucanou meu espírito. Esse depois é quando? E já agora ou depois? Depois mesmo? Forma de ir despistando nossa atenção, ir levando tempo e de repente a gente está dentro de casa e nem cheiro de sorvete. Bolhas de sabor de creme de morango dançavam entre os meus dentes e envolviam o céu da boca na festa de cores frescas, e a minha língua era pororoca de saliva.
A fome de tonelada de massa amarela, vermelha e branca me envolvendo para afastar o fogaréu de sol. Demos um passo. Mais um. Era outra agonia, porque enquanto a gente avançava na fila, se afastava do bar. Logo do sorvete. E aquele depois ia ficando de verdade um depois sem fim. Meu pai resolveu me segurar pela mão. De um lado eu, do outro mano. Duas criaturas desengonçadas boiando dentro da gandola, que, para piorar, era estampada com imensas abóboras alaranjadas, cercadas de folhas verdes tão grandes que deviam pesar no corpo do meu irmão. Tive até a impressão de que ele estava arcado para frente devido ao volume que carregava na roupa, parecendo um carnaval. Eu acho que a gente, se transportasse na cabeça um ninho de gaviões, não chamaríamos mais a atenção das pessoas. Só o sorvete de cocoruto até o céu poderia nos trazer consolo. A fila andava, digamos, como lesma atropelada, e por isso de muleta. Todo mundo excitado, todo mundo com histórias sobre a baleia, milagres, mistérios medonhas, milongas, de matutos miseravelmente manchados de suor. Fui obrigado a pensar de novo nela, na baleia. A responsável por eu estar ali, embrulhada em roupa detestável, sapecando no sol, com falta de sorvete e doendo no fundo da alma. Tentei olhar lá na frente para ver se eu enxergava algum detalhe interessante. A multidão era muralha e eu nada via. Olhei na direção do meu pai. Ele procurava o lenço, fez uma espécie de boné, amarrou os 4 cantos com os nozinhos espertos e enfiou na cabeça do meu irmão. Este, mais do que rápido, arrancou o troço de si e o atirou no chão. Levou um tapa. Quando pela segunda vez foi coroado com aquele estrupício, lembrou de apelar, talvez em compensação. Eu quero sorvete, papi. Quietinho, quietinho. Depois o pai compra. Ah, e essas pessoas, o que essas pessoas entendem, afinal, por depois? Aí, largando o pai, subi num banco e tive como ver melhor. No pátio do salão paroquial, fora armada imensa longa, imensa lona, algo próximo de um circo. Várias carretas estacionavam em torno. O quiosque, improvisando, estava instalado no lado da lona que dava para a rua principal. Ali, 2 homens carecas cobravam o ingresso. Equilibrado no encosto do banco, fiquei mirando a situação. Quer dizer que a baleia está lá dentro da lona? Isso é, no seco? No seco? Como o mundo que é uma baleia pode se contentar em ficar sufocando dentro do espaço da lona? Comecei a imaginar que a pobre coitada deveria estar amarrada, presa e sem ar, se debatendo na poeira e nas pedras que existem em qualquer chão. E como é que a lona estava lá paradona, sem nenhum movimento? Até esqueci a necessidade do sorvete, porque a minha cabeça ficou tomada pela agonia do abafamento que a coitada estaria sofrendo. Sacanagem, pura sacanagem. É isso que fazem com a infeliz. O raio de definição brilhou no escuro da minha cabeça. A lona diz que aí é um circo. Um circo? Logo não tem baleia de verdade, coisa nenhuma. Certa vez, fui com meu pai ver que o que o circo montando neste exato lugar mostra com atração. Diziam que tinha uma mulher barbuda. Entramos e a tal fulana estava dentro da vitrine com pouca luz em torno. A gente tinha de passar diante dela com pressa porque também havia fila. E nem dava para ver direito o rosto, principalmente os pelos da cara. O pai ficou furioso. Disse que se aproveitavam dos bestas do interior e arrancavam o nosso dinheiro à força. Gritou feio, deu soco no ar. Veio o pessoal com roupa de tocador de banda, tentou colocar água na fervura. Meu pai gritava para quem quisesse ouvir. Pensam que a gente é besta ou quê? Cadê a lazarenta da barbuda? Aí no escuro, bem que pode ser homem, bem que pode ser um idiota com barba postiça. Depois eu perguntei, pai, por que é tão importante ver uma mulher barbuda? Ora, porque é diferente? Porque não é troço que a gente encontra todo dia. Porque prometem e a gente paga. Com bastante calma para não irritá-lo, eu continuei. Então faz de conta que era mulher bem barbuda lá no escurinho e pronto. Bufando feito touro, ele encerrou o assunto. Não tem outro jeito. Mas um dia ainda pega esses filhos da mãe que gostam de passar a perna na gente. Apoiado no ombro do pai, de cima do banco, eu via o circo e imaginava que tipo de enganação a gente ia enfrentar. E se o pai ficasse outra vez furioso? Bom,
A ideia de ver a coisa foi dele. Eu nem sabia da sua existência. Então, não posso ser responsabilizado. Depois de quilômetros de tempo passando assim como enterro, chegou a nossa vez de entrar. Eu quase mastigava o meu coração. Sou daqueles que, em instante de ansiedade, não enxergam quase nada e ficam com as formas, os sons, os cheiros fundidos numa coisa só diante de si, em torno de si e dentro de si. O mundo vira borrão. Para piorar o lance, ao entrar na barraca gigantesca, a penumbra meio verde nos enredou. Parecia que a gente estava entrando no cine real. Continuando, né? Passamos pela porta, caminhamos por uns 3 metros e seguimos pelo corredor com parede de lona. Era lona com manchas de poeira, marcas de viagem, de gente que andou metendo a munheca ali e deixou sinais de dedo. De vida difícil, vida em cima de caminhão, sem lugar exato onde parar. Ali dentro, o silêncio era muito grande, só talhado de vez em quando por murmúrios abafados, suspiros nervosos, gestos amarfanhando roupa. E ao dar mais alguns passos, ainda preso na mão do meu pai, eu fiquei diante da montanha negra, morro imenso, crocomote acinzentado, algo que eu não conseguia apanhar com os meus olhos de menino de 8 anos. Aí vi a escada, feita de corda, por onde as pessoas subiam, e é bem assim, escada de corda grossa para subir por cima da coisa. Com a garganta seca, eu falei bem baixinho: "Ô pai, eu não vou subir ali, eu tô com medo." Meu pai se inclinou e, surpreendentemente doce, falou: "Claro que vai. Não precisa ficar com medo. O pai tá aqui pro que der e vier." Meu nariz estava entupido pelo cheiro. Poeira, morto no caixão, vela apagada, abóbora apodrecendo em forma de árvore. Vi o pai pegando o mano no colo. Começou a subir a escada bamboleante, pedindo para eu ter cuidado. Eu meio que me agarrei na cintura dele e com a outra mão eu grudei na corda por degrau por degrau. Lá em cima, ficamos na ponte onde dava do outro lado, atravessando a montanha verde acinzentada que tínhamos debaixo de nós. O mano pulava de alegre enquanto lembrava de insistir no sorvete. Então eu entendi. Estávamos passando por cima da baleia e nela nada se movia. Imensa, Córcova, com uma cochila deslocada, oferecia sua pele sem brilho, com certas manchas esbranquiçadas aqui e ali. Acho que alguma gaivota fez cocô. Jogaram água na intenção de limpeza e a coisa ficou escorrida. Onde estava a cabeça? O rabo? Olhei de um lado para o outro. Tudo era igual. Outros homens carecas passavam lá embaixo dando ordens. Ninguém pode parar. Tem muita gente querendo ver esta maravilha. Caminhem, caminhem. Não pode jogar nada em cima dela. Um deles, meio cantarolando, ia dizendo: "Senhores, vejam só que grandiosidade. Vocês têm o privilégio de conhecer a maior baleia de todos os tempos." Aí sofri uma das minhas famosas ausências. Concentrei bem os olhos naquele costado indefinido e esqueci onde estava. Nada mais ouvi, nada mais vi, nada mais senti. Apenas um cheiro estranho, meio azedo, meio velho, meio aquele cheiro que tinha na farmácia do sindicato, quando ia lá tomar injeção. Sem dúvida, o monstro em 2 tempos abriria sua boca e seríamos engolidos. E que saudade da mãe! Eu já sentia, preso dentro da caverna, sem nunca mais ver a cor do céu, nem ia saborear o gosto do sorvete ou correr pelos morros com o Beto. Imaginava de que jeito iria construir uma vela para iluminar o interior. Como canivete de pirata ganhava importância agora. Com ele, poderia escavar a janelinha da gordura da baleia e desse jeito a respiração seria facilitada. Recebi o safanão do pai. "Acorda, guri, não vai me dizer que tá caindo naquele sonho de olho aberto de novo." E eu acordei. Ao acordar, eu não podia deixar de mostrar a minha decepção sem fundo. "Pai, a baleia tá morta." É que procurava pelo esguicho, pelos ossos carinhosos de quem vai aprontar alguma, pelos movimentos de harmonia submarina a dançar com águas do oceano, pela música espichada, fina e quase suave que elas, as baleias, sabem cantar nos espaços do mar. Não encontrara nada. Nem dava para me sentir no barco, encaçada de louco sobre as ondas. Estava sobre o pontilhão de tábuas estreitas, com um corrimão de corda ao redor, vendo apenas um amontoado de bichos sem vida, parecendo pedra, que mesmo sendo muito grande, não passava daquilo.
pedra, rigidez, nenhuma cor de energia. Pai, a baleia tá morta. Meu pai, que nunca foi de firula, não regateou. Ô Tanso, o que você queria? Claro que tá morta. Senão, como que a gente poderia passar aqui por cima? Não vê que não tem nenhuma água por aqui? Dando mais alguns passos, não desisti dos meus intentos filosóficos. E cadê aquele cara que mora na barriga da baleia? Ele tá lá dentro? Meu pai levantou os ombros. Sua impaciência não precisava de rogo. Sabia se fazer presente com rapidez. Como você é bobo? Pois você não sabe que isso é história antiga, coisa de tempo da Bíblia? Essa baleia aqui é moderna. Por isso ela tá paradona? Deve ser, foi empalhada. Empalhada? Acho que entendi. Devia estar cheia de palha dentro, o que aumentava ainda mais a minha sensação de morte segura. Atravessamos a extensão da criatura. Descemos pelo outro lado. Agora havia uma rampa e a gente nem precisava comandar as pernas. Elas iam indo no embalo da descida. Antes de descer, eu olhei para o alto. Grande lona não se fechava em torno de todo em cima. A claridade era filtrada por rede de trama úmida que decompunha os raios solares e ao longo deles subiam dançantes serpentinas de pó. Isso dava clima solene ao lugar. Abaixando os olhos, encontrei outra vez a baleia. Não estava muito convencido de que se tratava realmente de baleia. Vi algo grande e recurvo, escuro no alto, clareando ao chegar próximo do solo. Não tinha como localizar a cabeça ou a cauda. As linhas arredondadas terminavam logo ali na frente, seja do meu lado direito, seja do meu lado esquerdo. Eu era pequeno, mas não alcançava e não alcançava a visão do todo, mais consoladora, mais convincente. Saímos outra vez para o pátio. Muita gente, muita conversa. Claro que eu estava decepcionado. Nos livros, nos filmes, nos gibis, as baleias eram senhoras absolutas da situação. Cheias de força, dominavam os cenários com grandeza na sua presença indomável. Lembrei da história de que lemos na escola. Um capitão dedicara a vida a perseguir uma baleia. Ao encontrá-la, ela tinha o dorso ferido com muitos arpões. Mesmo assim, não se deixou vencer e carregou o capitão consigo, porque ele precisava pagar muitas de suas culpas. A voz da professora ainda soava em meu ouvido. O arpão foi atirado. A baleia ferida voou para a frente. Aquela ali atrás de mim, o que era? Um monte de silêncio. Pedra enorme exalando poeira. Derrota de quem foi apanhada para sempre. Quietude de vaca que nem ruminar mais rumida, né, derretida sobre o calor. Olhei para o meu irmão. Será que ele insistiria no sorvete? Eu acho que ele sequer dera o trabalho de ver a baleia, quanto mais pensar na baleia. Fomos em busca da bicicleta. A fila continuava enorme. Não entendi por que a multidão persistia em perder tempo. Talvez eu subisse no banco da praça e fizesse um discurso falando da enganação. Cadê a coragem? Meu pai não apresentava cara de azedo. Será que gostou? Com certeza, do ponto de vista do adulto, o mundo é outro. Não dei nem tempo de a mãe fazer perguntas. Troquei de roupa, pus um calção, corri até a casa do Beto. Gastamos o resto da tarde escorregando pelo barranco dentro de da casa de coqueiro. A velocidade me enlouquecia de satisfação. O vento no rosto e no peito, os olhos apertados, vendo a paisagem borrada ao redor. No outro dia, a professora deu o tema da composição, uma árvore frutífera. Viu o cartaz lá na frente. A casa branca, o menino na porteira, a árvore frondosa dos galhos inclinados sobre o mundo, o cachorro malhado preto e branco, dando saltos na estrada de barro. E eu perguntei, posso fazer sobre a baleia? Dona Deolina me olhou séria. Deixa de ser bobo, menino, escreve o que eu mandei. Peguei e escrevi. Ontem era de tarde. Meu pai chegou e disse, vamos visitar a baleia. Minha mãe falou, deixa de bobagem. Eu fiquei feliz, meu irmão soltou um pum. Aí, pegou e botou na gente a roupa de domingo, estaladinha de tanta goma, de tanta dobra que apertava no pescoço. Eu não gosto dessa roupa. Meu irmão acha que também não. Aí subi na bicicleta, a bicicleta do pai. Fomos juntos, ele e eu, mais meu irmão. Meu pai é que começou a soltar mais espuma e eu falei, que fedor. Ele ficou bravo. Não seja malcriado, é a bosta da vaca que tem cheiro assim. Lá no fundo do meu nariz eu sabia que era mesmo o fedor do meu pai quando ia na patente de manhã. Não falei que não sou bobo. Chegamos na baleia, era um mundo verde, de lona também. Era um mundo escuro,
de poeira também. Era um mundo redondo e a grande vontade de tomar um sorvete. E fiquei feliz outra vez. Depois a gente ia tomar sorvete. Subimos numa escadinha e numa ponte. Ficamos em cima da baleia. Veio um raio de luz lá da lona, lá do alto. Pensei em subir por ele e encontrar a história da professora, aquela que a senhora leu para nós um dia. Depois pensei melhor. Olhei bem, saltei sem ninguém fui ver e fui deslizando até chegar na boca da baleia. Entrei nela. Tinha um grande salão cheio de restolhos e de vela grossa. A luz era só das velas. Tinha também um homem bem velho numa mesa mais velha ainda, a barba e o cabelo bem do branco. E era o profeta Jonas. E ele pegou e falou: "Acreditai." Perguntei: "Acreditai no quê?" E ele pegou e respondeu: "Acreditai, o dia virá, dia virá." Pensei que não dava para entender nada. Que titica de profeta é esse? Que não sabe que o dia sempre vem. Só se é para dizer isso, eu também sou profeta. Olha, o dia vai chegar. A noite vai chegar, amanhã vai chegar. Antes de uma, depois a outra da tarde vai chegar. Aí andei um pouco mais, que eu não ia perder tempo. Encontrei um pirata com um papagaio no ombro e um canivete de faca e garfo. Encontrei também o Peter Pan numa nuvem de pó e a Bela Adormecida conversando com o lobo. A Chapeuzinho Vermelho não estava não, foi fazer umas compras. Achei aquela baleia muito zoneada. Tudo misturado as histórias. Por isso eu resolvi sair. Ia saindo quando ela me falou bem baixinho: "Ei, menino, quer ir buscar um copo de água para mim? Ser baleia empalhada é tão chato, porque a gente fica muito seca e nunca pode sair daqui." Dei um pulo lá no Café Piguel e trouxe a água que ela queria. Ela bebeu bem devagarinho, depois me deu um beijo na boca, juro por Deus, na boca. Foi a tarde mais feliz da minha vida. Em casa subi na goiabeira. A goiabeira é uma árvore frutífera. Quando a professora trouxe as lições corrigidas, chegou com a cara de zangada, pisou forte no piso e veio diretamente na direção da minha carteira. "César, o que é isso aqui? Não foi esse o tema que eu passei para a turma." Olhei no fundo dos olhos dela. "Eu sei, professora, esse foi o tema que eu passei para mim." Nossa, parece meu filho. E mandou um bilhete para minha mãe. Ela mandou um bilhete para minha mãe. Bem ele. Minha mãe vestiu a saia florida, calçou o sapato preto bem alto, fez o coque esticado no cabelo. Ainda por cima pegou a bolsa prateada e botou perfume de arrasar a sala. Era quase hora da Ave Maria quando voltou. Não falou nada. Também não perguntei. Não sou bobo de querer começar a tempestade? Nesse tipo de história, o melhor é ficar de bico calado, esperando, matutando, tentando perceber que lado vem o raio. Quando o pai terminou de picar a lenha dessa semana, minha mãe contou: "Você não imagina como nosso filho tá ficando. Até desacatou a professora. Vê se pode. A coitada, com tanta criança para cuidar, ainda tem que dar conta de más criações desse pivete metido. Você não vai me acreditar, mas acredite se quiser. Ela passou a lição de escrever sobre uma árvore frutífera. Ela passou de lição escrever sobre uma árvore frutífera e ele desobedeceu. Escreveu sobre a baleia. Tá vendo no que dá? Você leva os meninos para ver bobagem e depois o César não se concentra na escola." Ele coçou o queixo e molhou, então falou: "Fazer lição de árvore frutífera? Mas ele ia escrever o quê, santo Deus? Que árvore frutífera dá fruto? Que tem galho? Que dá sombra? Isso lá é coisa de se pedir para uma criança?" Bem, ele fez. Baleia tem muito mais graça, é mais cheia de novidade. Veio para o meu lado, afagou os meus cabelos. Era o primeiro cafuné que eu ganhava depois de grande. Peguei na mão do meu pai, mão grande, grossa, áspera. A mão do meu pai naquele dia, amei sobre todas as coisas. Aquela mão grande como baleia, mas baleia viva, grande feito árvore frutífera. E a gente termina o livro. Um livro lindo demais, eu gosto de ler sempre. Eu vou ler para vocês também sobre o escritor, porque vale super a pena, é muito legal, né? O escritor é o Paulo Venturelli. Fui um menino pobre, filho de operários. Em minha infância não pude contar com a alegria da leitura. Os livros só apareceram na adolescência, graças a um professor de português que me despertou a paixão de ler. Ah, tia Marli. A minha história é parecida. De tanto ler, acabei escrevendo. Já publiquei várias obras para as crianças, jovens e adultos. Admirável Ovo Novo, O Anjo Rouco, Introdução da Arte de Ser Menino.
e outras. Essa paixão também fez que eu escolhesse minha profissão. Fui professora em colégios e hoje eu trabalho na Universidade Federal do Paraná com literatura brasileira. Visita a Baleia tem uma base de verdade que recriei pela fantasia. Espero que se identifique com o personagem principal e tenha a oportunidade de viver como ele. Muitas aventuras. Vá brincar com seus amigos, inventar novos mundos e especialmente leia muito. Faça do livro um companheiro de todas as horas. A leitura transforma nossas vidas e nos abre muitos caminhos para sairmos dos limites do cotidiano. Paulo Venturelli, obrigada. Tanto para mim quanto para meu filho e para muitos. Esse livro é um amor. Tchau.